E aí, pessoal, o empate do Flamengo contra o Internacional. No caso, os reservas do Internacional. E o que isso determinou de críticas ao trabalho do Grêmio nas redes sociais tricolores. Nós vamos falar sobre isso. Terá impacto no jogo contra o Cruzeiro ou não? É sobre isso que a gente vai conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, G Empréstimos. Para você que tem conta da Luz aí no interior do estado, você tem a chance de descontar direto da sua conta da Luz, sem passar por Serasa, sem passar por nada. Converse com a G Empréstimos. Na descrição do vídeo você tem direto o WhatsApp deles para você conversar e você conseguir ter esse empréstimo aí, dinheiro pequeno para você cuidar aí do que está precisando nesse momento. Converse com eles. G Empréstimos é a pedida. Gente, vi há pouco o jogo do Internacional contra o Flamengo. No caso, os reservas do Internacional contra um Flamengo sonolento. O time do Flamengo empatou com o Inter em 0-0, em um jogo em que até mereceu vencer, perdeu uma ou outra chance, o goleiro do Inter talvez tenha sido o melhor jogador em campo, nada de tão especial assim. Mas o fato é que isso gerou discussão entre gremistas, que reviveram, de certa maneira, aquele marasmo do Grêmio nos enfrentamentos contra o próprio Flamengo. O Inter, por exemplo, em 2 jogos não perdeu para o Flamengo. O Grêmio, em 3 jogos, só perdeu para o Flamengo. É verdade que o Grêmio, em 2 jogos, só venceu o Internacional também. Mas, dentro dessa relação, muitas críticas a Renato, pela relação com o Flamengo e por tudo isso que determina. Quando a gente vê a discussão entre gremistas nas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, que contém só gremistas, nós temos que trazer aqui um pouco mais deste processo e o que isso determina. Nós sabemos que o momento do Flamengo no ambiente não é bom, o final do jogo era gritos de sem vergonha, time sem vergonha. O momento do Internacional em razão da Libertadores é bom, de confiança, mas o jogo foi um jogo que o Flamengo perdeu jogadores no primeiro tempo por lesão, mas por muito tempo do segundo tempo, também por lesão, o Inter ficou sem um jogador. O Vitão saiu lesionado e o Inter já tinha feito as substituições e ficou sem jogador. Ficou com 1 a menos. E o Flamengo não soube ganhar o jogo. Então, de fato, nós precisamos ir sim a uma discussão um pouco mais forte sobre o nosso enfrentamento, sobre o que nós apresentamos para tentar mais em relação a esse adversário. Porque não deu certo a relação do Grêmio com o Flamengo. E aí tu tem um time do Inter fragilizado pelos reservas que não perde o Flamengo, é óbvio que isso gera discussão entre os gremistas e também, por óbvio, nós precisamos falar. A pergunta que eu faço para vocês, eu acho que esse é o principal ponto, porque o Flamengo não está no nosso radar hoje. O Flamengo não está no nosso radar. Então, o que nós precisamos pensar neste momento é até que ponto este jogo, e eu estou falando do torcedor, impacta na relação do torcedor com o jogo do Grêmio amanhã. O Grêmio joga às 19 horas contra o Cruzeiro, em um jogo onde tem a obrigação de vencer, inclusive para passar do próprio Flamengo, que não venceu. O resultado, por exemplo, frio, é um resultado bom para os gremistas, porque nós vamos ter uma chance de passar do Flamengo. Então, dentro dessa relação, não é ruim o resultado. Agora, é óbvio que o rendimento do Grêmio, seguido daquela eliminação, como foi contra o Flamengo, é óbvio que traz muitas incomodações ao torcedor. E aí entra o que nós precisamos falar. O número de ingressos vendidos para o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro não é importante. Talvez 20, 19, 22, não é um número grande. O que de alguma maneira mostra o impacto junto ao torcedor dos últimos acontecimentos do Grêmio. E a gente cita aí as atuações que não foram boas e a eliminação para o próprio Flamengo. Então, não existe um grande número. E me parece que de alguma forma amanhã o Grêmio vai receber do seu torcedor uma análise um pouco mais crítica. Não vou dizer pressão, porque acho que é injusto, mas uma análise um pouco mais crítica. O Grêmio precisa voltar a jogar bem. Nós vimos aí algumas situações envolvendo as escalações, com possibilidade de tirar o Bitelo, com possibilidade agora
pelo que surgiu de tarde, talvez de uma mudança de esquema, mas o fato é que o Grêmio precisa render mais. E este episódio do Internacional contra o Flamengo, de alguma maneira, posiciona mais. Posiciona mais. É preciso sempre ter esse entendimento. Quando tu vê essa distância e o torcedor sabe do potencial do time do Grêmio e isso não resulta em algo importante dentro do campo, a corneta pega. E a corneta, neste caso específico, pelo menos foi o que eu vi nas redes sociais, ela tem um endereço definido, que é Renato Portaluppi. Muito mais do que o endereço ao ambiente dos jogadores, isso direciona ao treinador, que, segundo o torcedor, precisa dar mais, precisa apresentar mais para o Grêmio ter um pouco mais de êxito. Essa é uma realidade que não se desfaz sem resultado. Ou o Grêmio apresenta resultado, volta a jogar bem, ou teremos críticas importantes ao trabalho do treinador, da comissão técnica e, por consequência, da diretoria. É assim o funcionamento do futebol, é assim que as coisas se movimentam e fica claro que a partir também de fatos como esse, isso ganha um pouco mais de corpo porque ganha mais subsídio para o torcedor. Sempre que tu tem mais subsídio para o torcedor, isso de alguma maneira também impõe mais crítica, um severo olhar desse torcedor, que é o que a gente viu na rede social hoje, durante todo o jogo do Inter, e que de alguma maneira isso transporta para a análise geral do time do Grêmio. A gangorra, ela funciona exatamente dessa maneira. E tá falando aqui um cara que viu o Inter lá atrás. O Inter tá muito fora do nosso radar no campeonato. E por isso mesmo a crítica vem. Por que o Grêmio não fez o enfrentamento que poderia fazer? Essa é a pergunta. Então, esses resultados ou essas análises, elas entram no jogo. E aí, a mágica do futebol. O jogo mostra. Porque se o Grêmio fizer vitória, com qualidade, jogando bem, conseguindo construir vitória contra um Cruzeiro que está lá embaixo também, tudo vai se terminar. Tudo vai se terminar. Pressionado? Aí muda um pouco. Se o Grêmio não conseguir resultado, muda muito. É assim o futebol. E esse também é um ponto que nós temos que considerar. O Vianney Carli dizia muito isso. Não desconsiderem jamais o resultado na análise do jogo. O resultado é fundamental na análise do jogo. E o resultado hoje é uma necessidade, é imperativo para a relação do Grêmio com o jogo. Imperativo. O Grêmio precisa obrigatoriamente vencer o Cruzeiro para exatamente romper uma série de críticas que começam a tomar conta do nosso ambiente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.